Consegue imaginar viver em um lugar onde o caminho para a vida adulta pode trazer dor, trauma e, em alguns casos, até a morte? Um país onde crianças são separadas de suas mães em nome de antigas tradições, onde sociedades secretas arrancam partes do corpo como parte de rituais de passagem que persistem há séculos. E o que dizer de uma pedra preciosa que se tornou o símbolo de um período brutal, deixando um rastro de milhares de vidas deslocadas? Hoje, o belo mundo te leva a conhecer Serra Leoa, um país que desafia tudo o que é possível e imaginável. Número 1. Localização e dados geográficos. Já ouviu falar de um país onde as tempestades parecem rugir como leões? Bem-vindo à Serra Leoa. Esse pequeno pedaço de paraíso na costa oeste da África pode até ser discreto no mapa, mas está recheado de histórias e cenários de tirar o fôlego. Com praias de areia branca que se estendem por quilômetros, colinas verdes que abraçam o horizonte e montanhas com trovões tão altos que, segundo as lendas, soam como rugidos de leão. A capital, Freetown, é o coração do país, com uma história que remonta ao século XVIII, quando foi fundada como um refúgio para escravizados libertos. Hoje, é um dos centros culturais mais vibrantes da região, com ruas cheias de movimento e um porto que foi, por muito tempo, o grande ponto de conexão com o mundo exterior. E se você acha que a beleza para por aí, o litoral de Serra Leoa vai te surpreender. São mais de 400 quilômetros de praias intocadas. Mas a diversidade não é só nas praias. O norte do país é uma região de savanas e planícies, enquanto o sul e o leste são cobertos por florestas tropicais, lar de uma biodiversidade incrível. Rios e manguezais cruzam por essas áreas, como o rio Roquel, um verdadeiro pilar para a economia e fonte de vida para muitos habitantes. E não podemos esquecer dos parques nacionais, como o Outamba-Quilimi, onde chimpanzés, hipopótamos anões e uma infinidade de aves vivem protegidos. O clima pode ser cruel, principalmente para os inimigos do calor. Prepare-se para um calor úmido que predomina quase todo o ano. Serra Leoa tem um dos climas mais tropicais que existem. De maio a novembro, a estação das chuvas traz tempestades intensas, renovando a paisagem com cada gota. Mas, quando a chuva passa, é o calor e a umidade que tomam conta, moldando a vida e o cotidiano do país. Número 2. História. Para entender a história de Serra Leoa, é preciso voltar no tempo, muito antes de o mundo conhecer seu nome. No século XV, marinheiros portugueses chegaram à região e, ao avistarem uma cadeia montanhosa com contornos que lembravam o perfil de um leão, batizaram o lugar de Serra Leoa. Avançando pelos séculos, a região se tornou um ponto central no trágico comércio transatlântico de escravizados, um período que deixou cicatrizes profundas e ainda visíveis. Milhares de africanos foram arrancados de suas terras e levados para as Américas, transformando Serra Leoa em um símbolo de sofrimento e resistência. Mas o século XVIII trouxe um marco inesperado. Colonos britânicos e abolicionistas decidiram criar Freetown, uma cidade para escravizados libertos. O nome Cidade Livre carrega todo o simbolismo de um recomeço e transformou Serra Leoa em um dos primeiros destinos para africanos emancipados vindos das Américas e da Europa. Esse novo fluxo de habitantes trouxe diversidade, mas também conflitos entre as tradições locais e os costumes dos recém-chegados. Em meados do século XIX, Serra Leoa foi formalmente declarada um protetorado britânico. Embora a administração colonial tenha trazido certa ordem, também impôs políticas que restringiram as liberdades dos habitantes locais. Após a Segunda Guerra Mundial, quando o desejo de independência tomou conta de colônias ao redor do mundo, Serra Leoa não foi exceção. Em 1961, o país finalmente conquistou sua liberdade política. Infelizmente, o sonho de um novo começo logo enfrentou desafios internos.
Durante as décadas de 1990, Serra Leoa foi palco de uma guerra civil brutal, marcada pela exploração de diamantes que financiavam o conflito. Os chamados diamantes de sangue se tornaram símbolo de um período de violência impiedosa que deixou milhares de mortos e milhões de deslocados. Um episódio que abordaremos mais adiante. Nos últimos anos, Serra Leoa tem buscado se reconstruir e superar as sombras do passado, mas os desafios são muitos e a caminhada não é fácil. Número 3. População e realidade social. Com uma população de cerca de 8 milhões de pessoas, Serra Leoa é um lugar de contrastes e desafios que vão além dos números. Aqui, mais da metade dos habitantes vive abaixo da linha de pobreza extrema, uma realidade que impacta todos os aspectos da vida. Desde o acesso precário à saúde e à educação até a batalha diária por comida e água potável, cada dia é uma luta pela sobrevivência. O sistema de saúde do país é frágil, para dizer o mínimo. Doenças como malária e febre tifoide são praticamente rotina, enfrentadas com infraestrutura precária e um acesso limitado a médicos e remédios. E quem esquece os anos de 2014 a 2016, quando o Ebola devastou a região? Serra Leoa foi um dos mais atingidos, e o impacto ainda é sentido nas comunidades que perderam tanto. A educação também é um grande desafio. Mais de 40% da população adulta não sabe ler ou escrever, com as mulheres enfrentando as piores taxas de analfabetismo. Isso faz parte de um ciclo difícil de quebrar, limitando as oportunidades e deixando muitos sem saída. Em termos econômicos, o PIB per capita é de apenas $460 por ano. Imagine tentar sustentar uma família com o que muitos gastam em uma simples xícara de café. Essa é a realidade dura e crua de muitas famílias nesse pequeno país. Mas não pense que esse é um cenário isolado. Outros países africanos, como o Burundi, lidam com situações tão ou ainda mais extremas. Mais de 70% da população por lá sobrevive com menos de $1 por dia. Um verdadeiro desafio para garantir o básico como comida ou qualquer tipo de assistência médica. E sobre o Burundi e outros, temos vídeos exclusivos aqui no canal. Então, depois desse vídeo, vai lá conhecer a história de terror dos 15 países mais pobres e infelizes do mundo. Vivem um ano com o que gastamos em um dia. Número 4. A língua oficial de Serra Leoa. Você sabia que o inglês é a língua oficial de Serra Leoa? Pois é, mas não se deixe enganar. Na prática, a história é bem diferente. Poucos serra-leoneses realmente usam o inglês no dia a dia. A verdadeira estrela das conversas é o Kriol, um crioulo cheio de vida que combina palavras do inglês com influências das línguas locais e das culturas que moldaram a história do país. É com ele que as pessoas discutem, fazem piadas e compartilham histórias, conectando diferentes comunidades em um único tom. O Kriol funciona como uma língua franca, unindo etnias e culturas de ponta a ponta em Serra Leoa. Enquanto isso, o inglês faz suas aparições formais em documentos oficiais, discursos do governo e em algumas salas de aula. O problema é que, para muita gente, a educação em inglês ainda é um luxo distante, o que acaba criando barreiras para o progresso e limitando oportunidades. Número 5. Transporte público. Acha que as dificuldades acabaram? Não tão rápido. Se você acha que já enfrentou ônibus lotados, prepare-se para conhecer o transporte público de Serra Leoa. Por lá, as viagens não acontecem em ônibus modernos, mas sim em caminhões antigos adaptados, conhecidos como poda-poda. Eles são os verdadeiros heróis das estradas de terra batida, transportando pessoas amontoadas, mercadorias e até animais. Sem muito conforto ou segurança, os veículos lotados sacolejam pelas estradas esburacadas,
enquanto a poeira toma conta de cada canto. Pode não ser o transporte mais glamuroso do mundo, mas é o que move Serra Leoa dia após dia, sendo a única maneira viável de chegar ao trabalho, à escola ou ao mercado. Número 6. A gigantesca árvore de algodão. Seguindo viagem, vamos falar de um símbolo que carrega séculos de história e esperança. A gigantesca árvore de algodão de Freetown. Bem no coração da capital de Serra Leoa, essa árvore majestosa foi uma testemunha silenciosa de muitos capítulos marcantes. Chamada de Kapok Tree, Lover Tree ou Cottonwood, ela era muito mais do que um simples monumento natural. No final do século XVIII, escravizados libertos vindos da América do Norte, que lutaram ao lado dos britânicos durante a Guerra da Independência Americana, se reuniam sob sua copa para rezar e agradecer pela liberdade conquistada. Essa árvore se tornou um símbolo de fé e luta, tão importante que estampou notas e selos e até recebeu a visita da rainha Isabel II em 1961. Ninguém sabe ao certo quantos anos ela tinha, mas há registros de sua existência desde 1787. Ao longo dos anos, os serra-leoneses mantiveram a tradição de se reunir ao redor da árvore para orar e fazer oferendas, pedindo paz e prosperidade. Mesmo após ser atacada por incêndios em 2018 e novamente em 2020, ela resistiu, se mantendo firme como um símbolo de resiliência. Mas lembra das fortes chuvas e tempestades que falamos sobre Serra Leoa? Pois é. Em 2023, uma dessas tempestades levou a melhor. A gigantesca árvore do algodão perdeu todos os seus ramos em uma sequência de chuvas torrenciais e ventos fortes, deixando de pé apenas a base do seu imenso tronco. Na ocasião, cerca de 100 de pessoas se reuniram ao redor da árvore para lamentar a perda, prestando homenagens a esse ícone, que mesmo ferido, segue de pé. Número 7. Sociedades secretas. E agora vamos falar de um tema que já serviu de inspiração para muitos filmes, livros e mexe com o imaginário de todos nós. Sociedades secretas. Só que, diferente do glamour e mistério das telas, em Serra Leoa, essas sociedades têm um peso real e profundo, com raízes históricas que vão muito além da ficção. Na África Ocidental, as sociedades secretas existem há séculos, reunindo pessoas de diferentes etnias, culturas e línguas. Em Serra Leoa, essas organizações desempenham um papel importante na vida social, política, educacional e religiosa de seus membros. Entre as mais conhecidas estão a Poro, voltada para os homens, e a Sandi, reservada às mulheres. Essas sociedades não se limitam a rituais espirituais. Elas controlam o comportamento social e sexual de seus membros e muitos acreditam ter poderes curativos para diversas enfermidades. Usando poções e feitiços, dizem tratar desde doenças físicas até transtornos psicológicos, que são vistos sob uma ótica espiritual. Depressão, por exemplo, é considerada uma tristeza da alma, enquanto distúrbios psiquiátricos, como a esquizofrenia, são vistos como episódios de loucura que podem ser controlados por rituais. E aqui vai algo que parece saído de uma história de ficção. Durante a Guerra Civil de Serra Leoa, a sociedade secreta Camajor, formada por uma milícia de caçadores tradicionais, afirmava que seus membros eram à prova de balas. Eles acreditavam que rituais e amuletos espirituais os tornariam invulneráveis no campo de batalha. Infelizmente, a dura realidade do conflito mostrou que essa crença não era suficiente para protegê-los dos intensos combates, levando muitos a destinos trágicos. As regras dessas sociedades são rígidas. Os membros são proibidos de revelar segredos ou rituais do grupo, e quebrar esse código de silêncio pode ter consequências extremas, incluindo a própria vida. Número 8. Rituais. E já que falamos das sociedades secretas,
não podemos ignorar os rituais intensos e fascinantes que elas praticam. Em Serra Leoa, a transição para a vida adulta é marcada por ritos de iniciação que vão muito além de uma simples celebração. São momentos cruciais que definem quem são e quem se tornam. Esses rituais, que variam conforme a tribo e a região, são passos essenciais para os jovens que desejam ser reconhecidos como membros plenos de suas comunidades. Meninos e meninas são separados de suas famílias e passam por uma série de ensinamentos, desafios e cerimônias. É o fim da infância e o começo da responsabilidade adulta. Na sociedade Poro, por exemplo, o objetivo é controlar os espíritos e trazer boas influências ao mundo dos homens. Para isso, os novos membros aprendem segredos espirituais, práticas de feitiçaria e recebem cortes ritualísticos no corpo, como símbolo de aceitação e compromisso com a ordem. Para as mulheres que entram na sociedade Sandi, a iniciação inclui rituais espirituais, mas, infelizmente, envolve práticas dolorosas e controversas, um tema sensível que segue em debate e enfrenta esforços de conscientização. Número 9. Diamantes de sangue. Seguindo com a nossa jornada por Serra Leoa, é impossível não mencionar as profundas cicatrizes deixadas por décadas de exploração e conflito. O capítulo mais sombrio da história moderna do país foi a Guerra Civil que assolou Serra Leoa de 1991 a 2002, alimentada pelos infames diamantes de sangue, pedras preciosas extraídas sob coerção e vendidas para financiar grupos armados. A guerra começou com a Frente Revolucionária Unida, conhecida pela sigla RUF, liderada por Foday Sankoh, que iniciou um levante contra o governo, buscando controlar as minas de diamantes do país. O que poderia ter sido uma bênção se transformou em uma maldição. A RUF usou táticas brutais, espalhando terror por meio de mutilações, sequestros e o uso de crianças-soldado. Aldeias foram destruídas, famílias separadas, e o sofrimento parecia interminável. Enquanto o povo de Serra Leoa pagava o preço mais alto, o comércio clandestino de diamantes enchia os bolsos de traficantes internacionais. O termo diamantes de sangue se tornou um alerta global, evidenciando o vínculo entre o comércio de pedras preciosas e o financiamento de conflitos em países africanos. A história se tornou conhecida mundialmente, inclusive retratada no filme de 2006 estrelado por Leonardo DiCaprio, que mostrou a luta brutal em Serra Leoa durante os anos 90. Mas, por mais impactantes que sejam as cenas de Hollywood, a realidade foi ainda mais cruel. Imagens de crianças e adultos sofrendo, aldeias em ruínas e campos de refugiados chocaram a comunidade internacional. Com o apoio de forças de paz da ONU e intervenções diplomáticas, a Guerra Civil chegou ao fim no início dos anos 2000. O processo de desarmamento e reconciliação começou, mas as feridas deixadas por esse período continuam marcadas na vida e na memória do povo serra-leonês. Número 10. Diamante da Paz. Trocando o vermelho do sangue inocente pelo brilho da esperança, vamos falar do Diamante da Esperança. Em 2017, algo inesperado chamou a atenção do mundo. Emanuel Momó, um humilde pastor da região de Kono, famosa como a terra dos diamantes em Serra Leoa, encontrou uma pedra preciosa excepcional durante uma escavação manual. Este diamante de 709 quilates, em vez de seguir o destino trágico de tantos outros, se tornaria um símbolo de transformação. O Diamante da Paz, como passou a ser chamado, tinha tudo para acabar no mercado clandestino, alimentando o ciclo de violência e exploração. Mas, ao contrário, Momó tomou uma decisão surpreendente. Ele doou a pedra ao governo de Serra Leoa na esperança de que sua venda trouxesse benefícios reais ao povo. Em um país onde riquezas naturais tantas vezes trouxeram dor, esse ato representou um gesto de generosidade e desejo genuíno de mudança.
Leiloado em Nova York, o Diamante da Paz arrecadou cerca de 6 milhões e 500 mil dólares. Esse valor foi destinado a projetos de infraestrutura em Serra Leoa, novas escolas, centros de saúde, sistemas de água e melhorias nas estradas. Pela primeira vez, um diamante extraído das terras de Kono não financiava a guerra ou o sofrimento, mas o desenvolvimento e a esperança de uma vida melhor para milhares de serra-leoneses. E assim, com essa história de esperança, encerramos nosso itinerário por Serra Leoa. Já conhecia esse país, história e curiosidades? Qual parte mais te surpreendeu? Compartilhe sua opinião com a gente nos comentários. Se você é fã de explorar locais misteriosos e histórias que desafiam a realidade, continue com a gente. Ainda há muito para descobrir juntos por esse nosso belo mundo. Para você que assistiu até aqui, nosso muito obrigado e até a próxima.